Eu estou recebendo aqui, para minha alegria, o reitor da Universidade Estadual do Piauí. E aí eu fico fazendo uma viagem aqui, porque eu fico lembrando dele quando era meu professor de biologia, do Corujão, do Tio Corujão, ali na Avenida Maranhão. Ele de branco, finalizando o curso de odontologia. E naquela época, nem assim, nos sonhos mais ambiciosos, se imaginava que, não que ele não tivesse competência, já mostrava competência, aliás, é uma das melhores aulas de biologia que eu assisti. Mas reitor da Universidade Estadual do Piauí, o professor Paulo Henrique, que, sinceramente, está quase igual à época. Como se diz no interior, que sou do interior também, o calibre é bom, viu? O calibre é bom, né? É bom, exatamente. Professor, parabéns e é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Prazer estar aqui nesse sistema tradicionalíssimo, né, de comunicação, o sistema UDIS. Está dizendo que o jornal está completando 75 anos. 75 anos esse ano. Uma história, né? E que um dos diretores aqui foi o primeiro reitor da universidade. Doutor Valmir Miranda. Valmir Miranda. Esteve lá na posse conosco, né, prestigiando nossa posse. Mas, professor, eu queria começar por exemplo, eu sou de Castelo do Piauí, mas nasci em Campo Maior. Então, assim, na minha certidão de nascimento tem Campo Maior, né? Estudei em Campo Maior, e aí veja a questão das coincidências. A mãe do professor Paulo Henrique foi minha professora de português. Isso, professora Celeste. Exatamente, a professora Celeste. A irmã do professor Paulo Henrique estudou comigo, estudei com ela também, né? E aqui em Teresina o professor foi meu mestre de biologia. E naquela época eu lembro, inclusive, eu lembro exatamente de uma frase, sei que o senhor não lembra, mas eu lembro de uma frase que o senhor falou nas vésperas do vestibular e tal, o senhor dizendo, olha, citando exemplos de pessoas que foram, conseguiram sucesso, né? Aí eu não sei quem um dos alunos falou, olha, mas também não é assim, tem muitos aí que conseguem vencer na vida sem estudar e tal. Aí deram um exemplo do saudoso João Claudino. João Claudino. O senhor João Claudino é o mais rico do Piauí e tal. Aí eu me lembro que o senhor falou assim, olha, nós estamos chegando no vestibular e conseguir vencer na vida sem estudar é uma exceção, não a regra. Isso. A regra é o que nós estamos fazendo aqui. Isso. É o caminho mais difícil, mais doloroso, mas é aquele que oferece a maior probabilidade de você conseguir concretizar seus sonhos. Não é dessa frase, eu nunca esqueci essa frase. Mas naquela época, você era uma correria, né? O senhor dava aula. Fazia odontologia. E as aulas do Corujão eram sábado, domingo. Sábado e domingo. Mas é um tempo que eu imagino que rendeu um aprendizado, né? Sim, eu acho que aquele período ali, você estava até relembrando, diz que não gosta, mas o secretário de saúde, Antônio Luiz, era contemporâneo naquela época. Matemática. De matemática. Isso. Né? E que agora foi indicado pelo governador Rafael Fonteles para assumir a Secretaria de Segurança, isso, né? Mas é contemporâneo nosso. Exatamente. Né? O professor Paulo Henrique Biologia, o professor Antônio Luiz Matemática. Então, assim, aquela época forjou, digamos assim, a gente. Ali, Douglas, eu tinha 22, 23 anos de idade, né? E a gente, nos horários livres do curso de odontologia, dava aquelas aulas de cursinho para poder ter um rendimento e bancar os nossos estudos, né? Então, você estava dizendo que você veio de Castelo, tendo nascido em Campo Maior, para Teresina, em busca de oportunidade de estudo. De primeiro Castelo, Campo Maior, estudei um período lá e depois Teresina. Pois é. Eu me lembro, e o interessante, né? Assim, eu acho que a relação, professor, naquela época, a relação aluno-professor era uma relação, como é que eu diria, era uma relação mais próxima. Muito próxima. Assim, muito próxima. Eu me lembro em Campo Maior, eu me lembro da sua mãe, eu me lembro do Orivan, não é isso? O Orivan, é isso. Era matemática também. Matemática. Me lembro do Osarias. Isso. Geografia. Vocês lembram de todos eles, pois né? Lembro do Pérez, Biologia. Pérez. Famoso Pérez de Biologia. Então, assim, tinha o Edvaldo, Química. Edvaldo, de Química. Foi até candidato a prefeito. Até candidato a prefeito. Então, assim, tinha uma relação bem próxima ali, né? Então, assim, aquilo ali forjou a gente, né? Porque a gente teve que trabalhar enquanto estudava para se manter num estado que, naquela época, tinha pouquíssimas oportunidades para a juventude do interior. Então, como eu, como você, milhares de jovens do nosso estado vieram para Teresina em busca de curso superior, melhor formação. E aí a UESP, nesse sentido,
é uma universidade estratégica, porque ela tem uma altíssima capilaridade. Está presente dos 224 municípios do Piauí, ou com cursos regulares presenciais, ou com curso à distância pela Universidade Aberta do Piauí. Então, hoje a coisa está muito mais fácil para a juventude do que o que era para a nossa época. Agora, professor, eu queria perguntar ao senhor, já entrando na UESP, o seguinte, considerando essa experiência, a experiência daquela época, da dificuldade, e o senhor que tinha tem uma formação em biologia, você é formado em biologia, você é formado em odontologia. Em determinado momento, o senhor optou por deixar a odontologia e se dedicar apenas à biologia, ao ensino, à educação. Contando essa sua trajetória, que é uma trajetória semelhante à maioria dos piauienses que vêm do interior, que buscam uma oportunidade, o senhor chegando hoje à reitoria da Universidade Estadual do Piauí. O que é que essa experiência do senhor pode significar na sua administração? Ou seja, o senhor tendo agora a oportunidade de lidar com essa comunidade, com esses alunos que buscam o sonho que o senhor buscava na época. Olha, Douglas, a tua pergunta é muito pertinente, porque eu vivenciei na pele as dificuldades de vencer através da educação. Então, eu vim de Campo Maior em 1984 para estudar no Colégio Agrícola de Teresina, porque em 84 só tinha curso superior aqui em Teresina. E aí eu vim para o Colégio Agrícola por 3 razões. Lá tinha educação gratuita, eu tinha o alojamento e o refeitório de graça e estava em Teresina para alimentar o meu sonho de ter um curso superior. Então, como eu vivenciei na pele as dificuldades e foram as políticas de apoio ao estudante que me permitiram estar aqui, eu acho que eu tenho plena convicção que a nossa gestão à frente desses 4 próximos anos na UESP será uma gestão com um olhar muito, mas muito especial para o estudante da nossa universidade. São 17 mil estudantes e boa parte desses estudantes, em todo o Piauí, e boa parte desses estudantes vivem em situação de vulnerabilidade, e nós temos que ter esse olhar de carinho com as políticas de apoio ao estudante. Professor, me desculpe, reitor, eu vou chamar professor, sim, vou quebrar o protocolo por conta, né? Mas eu entrevistei o seu antecessor aqui e ele fez um balanço. Professor Evandro, né? Evandro, um balanço do trabalho que ele fez. E o senhor está assumindo agora. Qual o diagnóstico que o senhor faz? Quer dizer, o senhor fazia parte da equipe o senhor foi apoiado pelo professor Evandro, sim. Então, considerando os avanços, que foram grandes avanços, realmente, o diagnóstico atual, né? Eu dizia até para o professor Evandro o seguinte: professor, eu me lembro, porque eu fiz economia na Universidade Federal, comecei, não terminei, aí passei para a história na estadual, que esse é o maior arrependimento da minha vida, de não ter terminado, eu sou apaixonado por história. Mas aí enveredei na comunicação e fiz jornalismo, terminei fazendo jornalismo. Mas eu dizia para ele, olha, na época a UESP era assim, uma segunda categoria, terceira categoria. O universitário da UESP, a UFP era a elite. A referência. A UESP era ali. Tipo, não conseguiu passar na UFP, então foi para a UESP. Hoje não, hoje a UESP é tão respeitada quanto a Universidade Federal. Sim, e até na posse o governador Rafael Fonteles, que estava presente lá a professora Nadir, da Federal, o professor Paulo Borges, do IFE, e o João Paulo, da UFDP, e diz assim, olha, vocês das universidades e institutos federais tratem de correr atrás de recursos, porque a UESP vai decolar, né? Então, assim, o próprio Valmir Miranda, presidente aqui do grupo, um dos diretores, e que foi o nosso primeiro reitor, ele enfrentou muitas dificuldades naquela época do governo Hugo Napoleão, em 1986, quando a UESP foi implantada. Depois veio o governo Mão Santa, com o professor Jonatas Nunes, reitor, e houve aquela interiorização. Por exemplo, você sabia que Campo Maior, a UESP de lá, foi implantada no tiro de guerra de Campo Maior? No tiro de guerra? Tiro de guerra. A UESP de Uruçuí foi implantada no antigo hotel da Pientu. A UESP de Bom Jesus foi implantada no Mercado Municipal de Bom Jesus. Por quê? Porque naquela época era o que tinha para montar a UESP e permitir, mesmo com as precariedades, que os jovens do interior do Piauí, principalmente da região sul, tivessem o acesso facilitado ao ensino superior. Agora, numa nova etapa, com a gestão do governo Rafael se aproximando do professor Evandro, 100 milhões de reais estão sendo investidos na reformulação da UESP de todos os territórios de desenvolvimento. Você passa ali na frente do Torquato Neto, no Pirajá, é uma outra UESP.
Tá? Mas nós precisamos continuar a avançar em equipar melhor os nossos laboratórios, rever os nossos projetos pedagógicos, modernizando os nossos cursos. Há muita coisa ainda a ser feita. Mas eu entendo que nesses 40 anos da UESP, faz 40 anos agora em 2026, a gente viveu um ciclo a cada década. A implantação, a interiorização, a consolidação e a modernização. Agora está na hora da gente dar o salto final para que a UESP seja a maior e melhor universidade pública do estado do Piauí. Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que fez medicina na UESP. Ela é uma médica assim, excelente, não porque é minha sobrinha, não, mas a Yuli, não porque você é obstetra. Foi minha aluna. Foi sua aluna, na né? medicina. Pronto. Então, assim, não é porque é minha sobrinha, não, mas assim, ela é especialista em parto de alto risco. Né? Certo. Mas, às vezes, eu tenho um problema de saúde, a minha mulher, ela é, na verdade, sobrinha da minha mulher, eu chamo de sobrinha também, porque qualquer área qualquer problema fora da obstetrícia, você manda para ela manda um áudio explicativo que dá vontade de você postar. Mas assim, professor, é de um preparo, mas assim, você jura, não, é especialista naquele assunto. E a formação dela foi na UESP. Então, assim, é um curso de medicina, e a gente está vendo aí uma polêmica relacionada aos cursos de medicina, de qualidade, notas, mas o curso de medicina da UESP é um curso de excelência. Mas eu devo dizer a você, e eu falo com muita propriedade, porque eu sou professor do curso de medicina há 23 anos, a disciplina de parasitologia do curso de medicina, da UESP. E nós temos alunos excepcionais, não só na medicina, como na psicologia, na enfermagem, na fisioterapia, as nossas licenciaturas. Nós temos pedagogia em todos os territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, ajudando a formar professores para a educação básica. Então, a UESP é assim, um universo de 17 mil estudantes, 1.000 professores, 90% dos professores da UESP têm mestrado ou doutorado. Então, 365 técnicos distribuídos nos nossos campi, que representam a memória institucional da universidade. Então, é uma universidade que eu costumo dizer o seguinte: a UESP tem o Piauí no seu DNA. É a universidade pública de maior identidade com o estado do Piauí. É aquela que o piauiense realmente tem no coração. Então, por isso, cresce a nossa responsabilidade. Douglas, nós fomos eleitos com quase 70% dos votos válidos da comunidade uespiana. Então, há uma grande esperança na nossa gestão, isso obviamente nos traz uma grande responsabilidade, mas nós estamos conscientes daquilo que tem que ser feito para que a UESP se desenvolva cada vez mais. Então, vamos lançar esse olhar para o futuro. Professor, o que é que o senhor vislumbra como necessário para dar esse pulo, para alcançar esse avanço? Eu acho que, primeiro, nós temos um plano de gestão que nós apresentamos no ato da inscrição da nossa chapa, que foi discutido com toda a comunidade acadêmica. Eu passei 6 meses visitando todos os campos da UESP, de Parnaíba a Corrente, ouvindo os segmentos acadêmicos, professores, técnicos e estudantes, e mapeamos as principais necessidades a partir dessa escuta ativa. Mas eu acredito também, e a gente tem defendido muito isso, que nós temos que melhorar, aperfeiçoar aquilo que já foi feito na gestão do professor Evandro em relação à comunicação, ao diálogo com o governo, que é o nosso mantenedor. Nós somos uma universidade autônoma, nós temos autonomia, mas quem mantém a universidade, quem é o pagador das despesas da universidade, é o governo. E ele faz isso como? Através dos impostos que são recolhidos. E a gente sabe que o cobertor é curto. Então, se a gente for muito eficiente em planejar adequadamente a universidade, em melhorar a capacidade de diálogo com o governo, quer seja no executivo, quer seja no legislativo, com a concessão de emendas parlamentares, a gente consegue incrementar o nosso orçamento para dar vazão a essas políticas de desenvolvimento da nossa infraestrutura, equipar melhor a universidade, ter intensificação das políticas de apoio ao estudante, como bolsa alimentação, restaurante universitário. Olha, esse diálogo próximo com o governo, a partir de um planejamento consistente, execuível, já fez com que o governador anunciasse na nossa posse, na terça-feira, 2 grandes desejos históricos de 40 anos da comunidade uespiana, que é o restaurante universitário do Torquato Neto e um auditório central para o Torquato Neto. Eu já me reuni com a equipe de engenharia hoje pela manhã para nós planejarmos
esses projetos arquitetônicos, orçamento, para, se Deus quiser, até a metade do ano, estarmos lançando a pedra fundamental do primeiro restaurante universitário da universidade. Aí tem uma pergunta, professor, que sempre é feita em relação a novos cursos. E aí o professor Evandro disse, olha, Douglas, a elaboração desse planejamento tem que levar em conta, né, muito a necessidade de cada região. Você não pode criar um curso aqui que não tenha... Né? Então, tem os territórios de desenvolvimento. Então, rapidamente, se for para Parnaíba, é algo ligado ao turismo, né? A pesca, a economia do mar. A economia do mar. Se for para o sul, né, tem a agroindústria, tem agronegócio, enfim. Tem planejamento nesse sentido de abertura de curso? Tem sim, eu vou dar aqui para você um exemplo bem prático. O governador ontem, no Palácio de Karnak, anunciou a autorização para a UESP planejar a implantação de 4 novos campos presenciais. Valença, território do Vale do Sambito, que a gente não tem uma UESP presencial. A Paulistana, no território do Vale do Itaim, que a gente também não tem uma UESP presencial. E aí fortalecer a UESP de Barras, que atualmente é um núcleo, transformando em campus, e reabrir a UESP de União. Agora, todo esse desenho vai levar em conta o quê? Isso que o professor Evandro colocou. As reais vocações produtivas de cada desenvolvimento, de cada território de desenvolvimento. Você colocou bem. Se a gente pensa em abrir curso novo em Parnaíba, vamos pensar um curso voltado para a economia do mar, para o turismo, que é pulsante naquela região. Agora, a nossa prioridade esse ano de 2026 não é a reabertura de novos cursos. É exatamente fortalecer os cursos que a gente já oferta à população. Eu acredito que pode haver margem para nós avançarmos esse ano ainda na reabertura do campus de Valença, né? Mas a gente está fazendo um estudo muito criterioso para dar um passo de cada vez, colocando como prioridade fortalecer aquilo que a gente já oferta no início do ano. E pós-graduação, professor? Pós-graduação, a UESP deu um salto qualitativo muito grande, muito significativo. Desde o início da gestão do professor Evandro ali, em 2022 até agora, nós ampliamos em 75% o número de cursos de mestrados e doutorados na UESP. Então, isso é um número representativo. Em diversas áreas. Em diversas áreas. Hoje nós temos mestrados na área de biologia, de matemática, de física, de história, de letras. Nós temos pós-graduação na área de biotecnologia. Então, quer dizer, a universidade está cada vez mais se consolidando. Ela é uma jovem de 40 anos e vai cada vez mais se fortalecer. A gente está iniciando uma próxima gestão, essa gestão que se inicia agora, exatamente no início da 5ª década da universidade, que completa 40 anos agora e que nós iremos abrir essa 5ª década de existência. Esperamos que daqui a 4 anos a Universidade Estadual esteja num patamar muito acima. Já disse para o Evandro, eu sou competitivo. Se você subir o sarrafo, eu não vou me contentar em subir mais ainda. Então vamos avançar na nossa UESP. O professor Evandro que vai participar da equipe do senhor, né? É o nosso pró-reitor de administração. Cuida de toda a logística de administração da universidade. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer reencontrá-lo, revê-lo. E deixo aqui as portas abertas para o senhor retornar sempre, para a gente ir atualizando essas políticas e trazendo as novidades para todo o estado do Piauí. E Douglas, sempre um prazer te encontrar. Eu acho que a gente tem muitas coisas comuns na nossa história até chegarmos até aqui. Eu acho que nós somos sobreviventes de uma época que não era tão fácil, mas a gente tem esse papel de cada vez mais estar contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e do estado do Piauí. Viva a UESP! E aproveitar também, que eu acho que todos deveriam fazer, e reconhecer, agradecer a participação que o senhor teve na minha formação, né, que foi 1 ano apenas, mas cada professor que passou pela minha vida contribuiu para que eu tivesse a formação que eu tenho hoje e conseguisse essa bagagem que eu tenho hoje. Então, em nome do senhor, agradecer a todos os professores que participaram dessa formação. Você foi aluno do Moisés de História? Também. É professor nosso da UESP, professor Moisés. Professor Moisés. Um abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço.